irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradeço a Deus pela rica oportunidade que Ele nos deu de poder estar com os irmãos e louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero parabenizar todas as irmãs pelo 28º aniversário das irmãs, né? Que Deus abençoe. Você que tem uma Bíblia, abra ela comigo. 2 Reis, capítulo 5 e verso 1. 2 Reis, capítulo 5 e verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 5 e verso 1. Que nos diz assim: E Naamã, chefe dos exércitos da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Vou ler mais uma vez. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Você que tem lugar, sente-se dele, por gentileza. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, meditamos a palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e no versículo 1, e nos deparamos com a história de Naamã, o que nos vem na mente? Ele vai falar dos 7 mergulhos de Naamã. Os 7 mergulhos que fizeram Naamã ser restaurado da sua lepra e tornar o homem saudável, porque a lepra tirou 70% da sua saúde. E aí o irmão vai entrar nos 7 mergulhos que restaurou e a sua saúde voltou 100%. É uma história muito linda de Naamã. Quando Deus usa ele, Eliseu, o profeta Eliseu, para restaurar a sua lepra. Mas eu olhando para a história de Naamã, o que eu quero focar esta noite não é sobre Naamã nem os 7 mergulhos. O que eu quero focar na história esta noite é sobre a menina que estava escrava na casa de Naamã e servia com a sua senhora, ou seja, a mulher de Naamã. Ela servia, ela ajudava, a menina era uma ajudante da mulher de Naamã. O livro de Reis é um livro que não tem um autor. A Bíblia não diz o nome do autor de Reis. Alguns dizem que foi Eliseu, Elias, mas não tem um autor. A Bíblia não fala o nome desse autor. Mas esse autor que escreveu esse anônimo, ele deixou registrado um fato que marcou o país da Síria. Existia 2 povos de nomes iguais, porém 2 povos diferentes. Existia Assíria e Síria. Este homem, Naamã, ele era chefe do exército da Síria. Alguns tratam ele como rei, mas ele não era rei. Ele era chefe do exército do rei. Ou seja, ele era só um servo do rei, que era o chefe de um exército de guerra da Síria. O povo sírio, que era a capital de Nínive. A história diz que Naamã, ele era um homem valoroso diante de Deus. Era um homem que tinha um valor muito grande. Era um varão valoroso. Quando a Bíblia se trata de varão, fala de um homem usado por Deus. Porém, ele era leproso. Naamã, no lado espiritual, trazendo ele como homem de Deus, ele teria lepra. Lepra, nos nossos dias, simboliza pecado. Ele era um homem que tinha o seu ministério manchado. E alguém com o ministério manchado, com uma chamada manchada, não pode nunca representar o nosso Deus. Naamã, nas batalhas, representando o seu Senhor, ele parecia, na aparência, ser um homem robusto, um homem forte, um homem combatente de guerra, porém, por trás das suas armaduras, da sua roupa, ele era leproso.
E aquilo trazia para ele um certo sofrimento, uma certa angústia. E Síria agora tinha uma das maiores batalhas para o seu povo. Era a batalha contra os israelitas, que era um povo temido, porque tinha o Senhor como escudo e braço forte. A história diz que Israel não perdia uma batalha há 2 séculos e estava invicto. Por quê? Porque Deus era o braço forte de Israel. Do outro lado havia a Síria, que não perdia há 2 séculos, também um povo invicto, porém não tinha o Senhor como o seu braço forte. Agora os 2 povos pelejariam. Qual desses receberia a vitória? Os 2 têm o mesmo total de vitórias, porém Israel tinha um privilégio a mais, porque era o braço forte de Deus que Israel confiava. Do outro lado do povo sírio havia um chefe do exército, Naamã, que servia a Deus. Mas só que nessa batalha Deus estava do lado de Israel. Porém, quando Israel entrou na batalha, Israel esqueceu de agradecer a Deus. Por isso, quando você fizer alguma coisa na sua vida, não esqueça que primeiro você tem que pedir permissão para Deus. Você tem que agradecer a Ele. Você tem que dizer: Deus, eu não consigo se eu não tiver o Teu nome, a Tua presença, a Tua bênção. Se eu não tiver o Teu braço forte, Senhor, não adianta eu empregar uma idade que não vai acontecer nada. Mas se eu tiver a Tua presença, ao abrir a minha boca, Deus vai derramar a Sua glória, a Sua unção. Não adianta me cantar se não entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Só quem vem adorar o nome dele, levante a mão para o céu. Nós temos que entender que quem manda aqui é Deus. Um dia Pedro disse: Senhor, eu sou pedra, tu és pequena, porém eu sou pedra maior, e eu edifico a minha igreja. E se eu edifiquei, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se alguém se levantou contra a tua vida, vai cair por terra, porque você é a igreja de Deus. Eu sinto a presença de Deus essa noite. E quando o povo de Israel entra na batalha, eles perdem a confiança em Deus e confiam nos seus cavalos, nos braços fortes. Quando eles entram, a história diz que a peleja aconteceu, porém Israel perdeu a batalha. Vejamos que o que nós fazemos na vida nos dias de hoje, um emprego ou qualquer coisa, abrir uma empresa, se não orarmos e consagrarmos a Deus, a empresa vai de mal a pior. Mas quando nós dizemos: Senhor, direciona a minha vida na empresa, direciona a minha vida na minha casa, no meio da minha família, meu irmão, pode acreditar que a empresa vai crescer, a família vai crescer, porque Deus é o cabeça, Deus é o centro. E o povo de Israel saiu perdedor da batalha. Aconteceu um grande massacre. Síria entrou na batalha e foi um povo heróico. Porém, havia uma certa lei. O decreto era que o povo vitorioso pegaria um do outro exército vivo e traria para o seu povo, para a sua terra, para mostrar que esse foi o troféu da batalha e para mostrar que esta era a prova que o povo saiu vitorioso. Vejamos que a Síria combateu. Naamã, como chefe do exército, mandou matar todos. Porém, ele viu uma jovem, uma menina. Quando se trata de menina, fala de 12 a 15 anos. Ele viu uma menina de uns 12 anos e ele olhou e disse: não matem ela. Ela não. Ela deixem viva, porque ela vai ser o troféu da batalha. Nós levaremos até o nosso povo e mostraremos que nós saímos vitoriosos. E mostraremos a israelita, a judia. E ela vai ser a nossa prova que saímos vitoriosos da batalha. De todo o povo que estava em Israel, Naamã escolheu logo quem? Uma menina de 12 anos. O que fez aquela menina chamar a atenção de Naamã, a Bíblia não diz. Também a Bíblia não nos relata o nome dessa menina, mas a sua história ficou marcada no livro sírio. Eu fui estudar acerca do povo sírio e descobri que todo ano eles abrem o livro e lembram da menina escrava que foi levada como troféu. Vejando que o nome da menina não está escrito na Bíblia, mas a sua história ficou marcada. E aqui eu entro na palavra de Deus. Eu entro na menina, no troféu de batalha que foi. Para o povo sírio não tinha importância nenhuma, mas não sabia Naamã que para ele teria uma grande importância levar essa menina cativo, porque ela não era só uma menina, mas ela era uma profeta usada por Deus. Para o povo sírio era só uma escrava, mas para Naamã seria a restauração
se dobrou e creu, mas na hora certa ela se levantou e acreditou na vitória de Deus. Por isso hoje, receba a vitória na porta do Senhor. Quando Naamã pega essa menina, Naamã está decretando para a vida dessa menina uma prisão, uma escravidão. Ser escravo é depender de alguém que ganhou um troféu. E agora você vai viver a condição daquela pessoa. Onde aquela pessoa aí, você vai atrás. Você começa a estar na dependência dessa pessoa. Quando Naamã pega essa menina, Naamã está dizendo para ela: ei, de 12 anos para frente agora, terás a dependência minha. Eu te escravizei. Naquele momento, imagine a tristeza de uma criança de 12 anos ser arrancada dos braços da sua mãe, dos braços do seu pai, e estar em uma terra estranha, em um povo estranho, e ser um troféu de uma batalha. Além de ser um troféu, fizeram algo mais cruel com essa menina. A história diz que todo troféu de batalha, toda prova de um crime, essa pessoa levaria uma corrente no pescoço e 2 correntes presas ao braço. O condutor de um cavalo levaria a corrente e iria arrastando a pessoa pela rua da cidade, pelas praças, para que todos vissem que esse era o seu troféu. Imagina, essa menina levada a um grau de humilhação terrível, ela sendo arrastada pelas ruas da cidade, vendo seu corpo todo sangrando, mas ela tinha uma fé inabalável, ela tinha um Deus que ela acreditava, mesmo sendo um troféu de batalha, ela acreditava que na hora certa, ela seria uma menina que a sua história estaria lembrada e escrita nos livros da Bíblia. Ela era uma escrava. Estudando a Bíblia, descobri que existem pelo menos 3 classes de escravos na Bíblia. A primeira classe de escravos, elas têm um certo regalia, uma certa mordomia pela sua aparência. A primeira classe de escravos se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 6. 37 e 6, perdão. Capítulo 37 e 6 de Gênesis. José era um escravo do Egito, mas era um escravo de boa aparência. Tinha algumas regalias. Quando a mulher de Potifar olha aqueles todos os escravos que estavam ali, ela focou os olhos em José e disse: Potifar, compra ele. Compra porque é bonito, é de boa aparência, compra ele. Essa era a primeira classe de escravos. Tinha uma regalia pela sua boa aparência. A segunda classe de escravos em Israel era a classe de regalia porque tinha um bom entendimento, uma boa sabedoria. Vejamos o livro de Daniel, no capítulo 1, no capítulo 1 e versículo 1. Quando os 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazaque, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, são levados cativos à Babilônia. Eles estão agora na mesa do rei, comendo, bebendo e se alimentando. Por quê? Porque eram intelectuais, espertos, sábios e tinham uma certa regalia. A terceira classe de escravos em Israel não tinha regalia. Esses escravos eram humilhados porque eram os escravos que eram um troféu de batalha. Era a situação dessa jovem, dessa menina. Ela era humilhada, ela era escrava. E da terceira classe, a pior classe, não tinha uma boa aparência, não era sábia e era um troféu de uma batalha. Mas ela tinha um Deus que era vivo. Essa menina servia um Deus poderoso. Essa menina em Samaria conheceu um profeta por nome de Eliseu. Conhecendo esse profeta, ela começou a adquirir para a sua vida o conhecimento de Deus. E quando ela levanta a casa de Naamã, que ela já começa a ter algumas oportunidades de servir a casa do seu Senhor, ela começa a orar, a buscar a Deus, a ter a sua fé mais firme e forte em Deus. Embora estando numa terra estranha, ela começa a se lembrar do profeta de Deus, do homem Eliseu. E agora, trabalhando na casa de Naamã, ela começa a descobrir algumas coisas. E a primeira coisa que essa mulher descobre, essa menina, ela descobriu que Naamã, sendo o chefe do exército sírio, ele era leproso. E lepra pega. Naquele tempo, lepra passava de uma pessoa para outra. E leproso tinha que viver no leprosário, rejeitado de todos. Naamã escondia a lepra atrás da sua boa postura, da sua roupa. Mas essa menina descobriu. Imagine se eu sou escravo na casa de um rei e ele tem lepra. Eu logo vou contar para todos. Mas ela foi sábia. Meu irmão, todo aquele que recebe algo de Deus, ele é sábio.
Quando aquela mulher perde o filho, a sunamita, o que ela faz? Ela se desespera, ela vai e conta para o marido? Não, porque se ela contasse, o marido estava trabalhando, quem sabe ele podia, se ele trabalhasse, pedreiro caía, do andante se machucava. Ela foi sábia, ela correu até o homem de Deus. Temos que ter sabedoria de Deus. Quando acontecerá algo na nossa vida ruim, não temos que nos desesperar. Vou largar a fé, vou largar Deus, vou largar a carreira. Não, eu vou fazer igual Paulo disse, eu vou correr para a carreira que está proposta, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Glória a Deus. O vento açoitando barcos, isso era para ter inteligência de que Jesus estava provando e mostrando para eles que aquele barco era sinal da vida. Jesus estava no controle da nossa vida. Eles tinham que entender que Jesus estava mostrando que o vento era as lutas, mas eles tinham que entender que mesmo dormindo, Jesus estava no barco. Mas eles se apavoraram. O crente logo, quando vem uma luta, se apavora. Meu irmão, eu vim aqui dizer para você não se apavorar. Esther não se apavorou. Os judeus iam morrer, porque Amã assinou o decreto e levou até o rei. E aconteceu o maior massacre em Israel, maior do que o Israel contra a Síria. Mas Esther, sabe o que ela fez? Ela se dobrou diante do rei e disse: eu não saio daqui, eu não largo, enquanto o povo não ser liberto. Ela não se desesperou, ela foi pedir para o rei: meu irmão, não se desespere, o vento açoite o barco, pode açoitar, pode querer até derrubar, mas o barco não derruba, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. Mas está dormindo, não importa, ele está no controle de tudo. O dormir, ele estava mostrando para os discípulos: ele dormir é o silêncio. Tem hora que Deus silencia para nós, tem hora que Deus fala. É profecia atrás de outro, todo mundo, oh, que coisa boa. Mas tem hora que Deus está em silêncio. Não é porque ele largou, ele rejeitou, não. É porque ele está falando: continue clamando, continue adorando, porque no silêncio eu também abençoo, no silêncio eu também curo, no silêncio eu também falo, no silêncio eu também faço. E a fé dessa menina não foi abalada. Ela estava escrava em outro povo, mas ela tinha uma promessa de um Deus que é vivo, de um Deus que faz milagres. Alguém pode hoje dizer e rir de você: você é só um troféu de mais uma batalha. Você é um nada. Você é só um troféu, mas você tem que bater no peito e dizer: hoje eu sou um troféu, mas amanhã a história vai mudar, porque o Deus que eu sigo vai mudar o estado, o curso, a graduação, a história. Hoje eu estou aqui no Egito preso, mas amanhã a história já está escrita. Eu vou ser governador do Egito. José, ninguém estava escravo, mas ele não pegou o diploma de escravo para ele. Você tem que entender que hoje o diabo pode te escravizar, mas você não é escravo, você é filho do Rei da Glória. Daniel estava escravo em Babilônia, mas ele não era escravo. Ei, você pode ser escravizado hoje, mas você já tem um diploma de filho de Deus. Você é filho dele. Essa menina estava na pior humilhação da sua vida, na classe 3 de escravos, mas ela permaneceu com a sua fé firmada em Jesus. Quando eu olho para a história dessa menina, eu ando na Bíblia e vou até o capítulo 2 e versículo 10 de 2 Reis, nesse mesmo livro, e começo a observar a história de Elias e Eliseu. E me lembro quando Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, marcou seu ministério com uma mensagem no Carmelo. Meu irmão, se você perguntasse por Elias em Samaria, em Israel, todos diriam: é o Elias do Carmelo? Então é o nome de Deus. A maior mensagem do século, do ano. Se Elias vendesse DVD nos dias de hoje, meu irmão, ele venderia mais de 1.000, 2.000 DVD em um culto. A mensagem do Carmelo marcou a história. Foi a mensagem que Elias orou e Deus mandou fome e queimou a água. Foi a maior mensagem naquele tempo. Todos seguiam a Elias. E Elias era professor na escola de profeta. O que era uma escola de profeta? Era alguém que distribuía dom de profecia? Não. Ele apenas ensinava a controlar e saber usar o dom de profecia. Porque o dom da palavra, assim como o dom da profecia, é algo que tem que ser controlado. Tem profeta que sai da igreja correndo naquela alvoroço e não precisa tudo isso, irmãos. Deus toma, toma.
mas a gente tem que ter o nosso autocontrole. O próprio Jesus escreve e diz: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, Deus me deu a profecia. Eu posso esperar chegar no final do culto, irmão santo, está aqui a profecia. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E Elias ensinava. Elias ensinava a saber usar o seu dom. E muitos alunos Elias tinha. E eles pagavam a Elias com cesta básica, com dinheiro, com suor. E Eliseu era só um lavrador de terra. Não tinha dinheiro não. Elias era um apacentador de bois. Agora não é mais. É um profeta, é um conferencista, é um grande pastor. Deus agora sustenta o seu ministério. Eliseu não tinha dinheiro para aprender. Mas onde Elias estava, Eliseu estava junto. Aí eu me lembro, quando Deus fez a promessa que levaria Elias até o céu, os alunos dele começaram a rir de Eliseu. Olha, Eliseu, hoje o teu Senhor vai te deixar, hoje ele vai te largar, hoje ele vai embora para o céu e tu vai ficar aí sozinho penando, não tens dinheiro para estar na escola de profeta. Deus vai levantar outro profeta e esse aí vai te chutar. Mas Eliseu tinha uma fé grande. Eliseu acreditava em Deus grande. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho estado, eu não sou conhecido, mas o meu marketing quem faz é Deus. A minha história quem faz é Ele. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho diploma, não tenho segundo grau, não tenho teologia, mas quem falou que Deus quer tudo isso? Deus quer um coração aberto que diga: Deus, eu não tenho estudo, não sei falar direito, mas eu tenho aqui um coração puro para te adorar, para te exaltar. Eu tenho uma boca, eu tenho joelho para orar, eu tenho boca, eu não vou proclamar. Deus não quer estrela, meu irmão. Deus quer que diga: Senhor, eu sou humilde, mas eu preciso de ti. Tem muita estrela batendo no peito. A glória é minha, a honra é minha. Ei, o Cordeiro é Jesus, ele merece a glória e a adoração. O que Jesus quer, meu irmão, é o que essas irmãs estão comemorando agora. O seu aniversário de anos, orando pelo seu filho, pela sua casa, pela sua família. E isso Deus vai honrar. E eu profetizo que até o final deste ano você vai levantar a mão para o céu e vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Eliseu, não se abalou. Não se abale, meu irmão. Acredite no sonho de Deus para a tua vida. Eliseu acreditou. Elias saindo até o céu. E Elias disse: Eliseu, tu não tem dinheiro, não tem diploma, não tem carro, mas eu tenho uma proposta para ti. Pode pedir o que tu quiser, porque Deus vai te dar. Aí Eliseu disse: é mesmo? Eu não quero dinheiro, não quero carro, não quero estudo, não quero nada disso. Só quero uma coisa: a porção dobrada do teu espírito. Oh, glória! Não quer escravo, não quer escrava, não quer dinheiro para pagar a escola, não. Não adianta pagar a escola se não tiver Jesus. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero a unção, eu quero a presença de Deus. Não adianta carro importado se não tiver a glória de Deus. Eu quero a glória dele. Queres a glória dele? Algo difícil me pediste, mas vai ser feito se fizeres algo. O quê? Não tira o olho de mim. Irmão, essa menina escrava não tirou o foco era Jesus. Mesmo escravizada, mesmo sofrendo, ela acreditava que Deus um dia faria algo sobre a sua vida. Olha o que Elias diz: Eliseu, não tira o olho de mim. Sabe o que Elias está dizendo, Eliseu? Não seja igual Geazi. Quando Geazi viu a prata, o olho de Naamã, saiu correndo e tirou o olho de Eliseu. Mas não seja como Geazi, porque Geazi, pegando o ouro, ficou leproso. Ficou leproso. Lepra significa pecado. Ficou pecador. Não tem Deus. Pecador não tem Deus. Mas sabe o que Elias está falando? Ei, Eliseu, não tira o olho de mim. Não olhe para a prata, para o ouro de Naamã. Não fica leproso. Olhe para mim e receberá a porção dobrada de Deus. Elias está dizendo: ei, não te apega aos manjares do rei. Não, faça como Daniel, permaneça firme. Existem duas gerações nos dias de hoje na igreja: a geração da fama e do reconhecimento. Quem quer fama? Para pregar, para cantar, meu irmão, ele faz tudo. Ele vende alma para o diabo, ele faz o que ele quer. Ele não ora, ele não busca, ele não clama a Deus. Agora, quem quer reconhecimento é diferente. Quem quer fama está na igreja para se aparecer, para andar bonito. Não se preocupa com Deus, tudo está bom. Quem quer reconhecimento é diferente. Quem quer fama pega ouro, pega prata. Vai, olha para um lado, olha para o outro. Agora quem quer reconhecimento